Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. É com muita gratidão que nós iniciamos mais um ano de atividades nessa casa e é com muita gratidão que nós iniciamos também mais um ano. Que esse 2024 possa ser melhor que o ano anterior, melhor que os anos anteriores, porque o propósito de tudo isso é a evolução. E a evolução caminha sempre para frente. E hoje nós vamos falar sobre uma doutrina evolucional. Nós vamos falar hoje sobre o nosso Consolador prometido, a doutrina kardeciana. Para isso nós vamos fechar os olhos, fazer um pouquinho de meditação para entrarmos em sintonia. Inspirando o ar profundamente, soltando o ar bem devagar. Inspirando, soltando o ar lentamente. Ao controlarmos nossa respiração, nós controlamos nossa ansiedade, serenamos o coração, acalmamos o espírito e rogamos Deus ilumine a nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando aos mentores da Casa Ramatiz a permissão para iniciarmos as atividades públicas deste ano, as palestras, as demais atividades que envolvem o acolhimento. A principal motivação da existência deste templo é acolher indistintamente e sem julgamentos. É o que nos fez um dia ficar aqui, é o que nos mantém aqui e é o que continuará nos agregando ao longo deste e de muitos outros anos vindouros. Rogamos, portanto, a nossa Mãe Maria Santíssima que com toda a sua amorosidade estenda seu manto sobre nós. Rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que guie, oriente, coordene todos os trabalhos desenvolvidos nesta casa e em todos os outros templos mundo afora, sendo eles cristãos ou não, porque o Cristo é o governador espiritual do nosso planeta, do nosso orbe. E para o Cristo não há distinção de religiões. Para o Cristo existe apenas a humanidade em evolução. Rogamos a Mestre Ramatiz e a Fraternidade da Cruz e do Triângulo ser conosco, hoje e sempre. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite em nossos corações. E que assim seja. E nós hoje vamos falar sobre o tão propagado Consolador prometido. Bom, eu já ouvi falar de terra prometida, de muita coisa, mas de Consolador prometido, alguém já ouviu falar nisso? Quem é esse tal Consolador prometido? Seria uma pessoa? Um homem? O que seria? Quem imagina? Quem faz ideia? O Cristo disse certa vez, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que provém da boca de Deus, né? O Consolador prometido, então, não seria uma pessoa, nem uma instituição, nem uma igreja. Não tem uma terra prometida. Existiu uma terra prometida aos hebreus, naquele tempo em que existia um cativeiro no Egito. E o povo hebreu, ao fugir do cativeiro no Egito, precisava de uma terra, a terra prometida. Está lá até hoje, né? A Palestina. E até hoje não se resolveu a questão da terra. Porque tudo sobre o nosso pequeno mundinho azul, num cantinho do universo, não se resolve da terra pela terra. Nós só vamos resolver em espírito. E é para isso que veio o Consolador prometido. Porque o Cristo, quando andou sobre a terra, ele disse: eu vos mandarei um Consolador que vos ensinará todas as coisas. E aí, muita gente das denominações cristãs
Muitos dos cristãos até hoje acreditam que será um profeta. E para algumas religiões esse profeta já veio, e ele é consagrado dentro da religião, etc e tal, né? Mas não, para nós espíritas, o Consolador prometido não é uma pessoa. Nunca foi, nunca será. O Consolador prometido nada mais é do que a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Simples assim. Qual verdade? A sua verdade, a dele, a minha. Porque ao entrarmos em contato com o ensinamento, eu descubro qual é a minha verdade, qual é o meu propósito aqui. E aí eu descubro que eu não preciso de intermediários entre eu e Deus, entre eu e a divindade. Eu descubro que eu não preciso de templo, de igreja. Não, eu preciso educar meus atos, adquirir conhecimento, melhorar minha alma e a iluminação me chegará, como pregam os budistas que estão à nossa frente. É a autoiluminação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é a verdade de nenhuma igreja, de nenhuma religião. É a verdade que nos leva aos conhecimentos cósmicos universais. O Espiritismo nada mais é do que uma doutrina que nos ensina a conhecer verdades. Então, se alguém vos diz que o céu é azul, vai ter gente explicando que é porque Deus é um ninho. Né? Já ouviram isso? É por isso que ele pintou de azul. Não. Vêm as ciências e nos explicam que as partículas suspensas na nossa atmosfera, em contato com a luz solar, e em razão da grande quantidade de água na superfície terrestre, reflete a luz do Sol e essas partículas. Então, o conjunto luz do Sol, partículas, grande quantidade de água na superfície, projeta sobre a nossa visão, que é pequena, um céu de tons azulados. Então, isso é uma explicação mais racional, científica, prudente, sensata. E o Espiritismo nada mais é do que isso. Levar você a entender a explicação racional. E nós vamos conhecer isso pelo seu fundador, Allan Kardec, que era um cético por natureza. Ele era, acima de tudo, um cientista. Então, nós vamos passar rapidamente pelos fenômenos que antecederam a codificação. Vamos falar um pouquinho de Denis-Art Hippolyte Rivail, o Allan Kardec, que adotou esse nome por ele mesmo, porque esse era o nome que ele tinha em uma de suas encarnações. E aí, quando ele voltou em 1800, em meados de 1800, como cientista, ao descobrir que existiam verdades cósmicas universais, ele tentou organizar isso em livros, organizar essas verdades cósmicas universais que estavam sendo propagadas aos quatro cantos do mundo, por meio de fenômenos que hoje nós chamamos de mediúnicos. Fenômenos que acontecem no dia a dia desde que a gente se entende por gente. Quem nunca viu alguém possuído? Eu já vi diversas pessoas. As pessoas chamam de possuído. Nada mais é do que um espírito influenciando aquela pessoa encarnada. É só isso, né? Mas quando a gente não entende, nossa, está possuído por um demônio qualquer. Não, não é isso, né? E o que o Allan Kardec fez foi justamente isso, falar assim, olha, isso aí que vocês chamam de possessão, na verdade é uma tentativa do espírito em si comunicar por meio de um ser vivo. E ele tentou estudar isso de modo científico, para desmistificar, para tornar natural e trazer à luz do dia aquilo que é natural e que sempre foi. Ou vocês acham que os fenômenos mediúnicos começaram a acontecer nos anos 1800? Ou eles acontecem desde que a humanidade existe? Quem eram os sonhos na Bíblia? O que eram os sonhos na Bíblia lá? Fulano sonhou com o anjo Gabriel, que veio e disse que Deus pretendia tal coisa. Isso é um fenômeno mediúnico. Desde que existe humanidade, existe mediunidade. Porque a mediunidade nada mais é do que uma habilidade, uma capacidade de perceber o mundo além da matéria. É como andar de bicicleta ou dirigir um carro.
Se a gente treina bastante, a gente vira piloto, né? Se a gente não treina nada, vai ser uma mediunidade assim capenga. Então a gente vai cair da bicicleta, cair da moto, bater o carro. É uma habilidade, é o sexto sentido. Visão, audição, paladar e percepção mediúnica. É o nosso sexto sentido. Sempre existiu. Hippolyte Denisard Rivail nasceu em Lyon, na França, em 1804. Estudou, foi um emérito pedagogo, considerado ao mesmo tempo como um dos precursores da escola nova, a pedagogia social. Enfim, era um cientista e um educador. Valores que ele não considera em nada, né? Ele, o espírito Allan Kardec. Após concluir os estudos com Pestalozzi, o professor Rivail fundou em Paris o Instituto Técnico, com orientação baseada nos métodos pestalozzianos. Madame Rivail associou-se ao esposo na tarefa educacional. Escreveu gramáticas, aritméticas, estudos pedagógicos superiores, traduziu obras inglesas e alemãs. Era um cara sabido, né, esse Allan Kardec? Rapaz, professor, né? Organizou em sua casa cursos gratuitos, olha, nem sonhava em ser espírita e já organizava em sua casa cursos gratuitos de física, química, astronomia, anatomia comparada. Suas obras pedagógicas de grande aceitação na França tiveram sucessivas edições e o casal alcançou uma confortável posição financeira naquele tempo. Enquanto isso, enquanto o casal Rivail prosperava como educadores na França, começavam a pipocar no mundo fenômenos que sempre existiram, mas naquele período dos anos de 1800 chamaram mais atenção. Não é que não existiam antes, sempre existiram, mas passaram a chamar muita atenção. Em 11 de dezembro de 47, a família Fox, de origem canadense, instalou-se em uma modesta casa na povoação de Hydesville, no estado de Nova York, 30 quilômetros de Rochester. Em 1848, através da combinação alfabética com as pancadas produzidas, que pancadas? Essas. As irmãs Fox teriam obtido a identidade daquele que supostamente produzia os sons. As meninas começaram a escutar barulhos na casa. Ai, quem nunca escutou corrente arrastando, lamúrias, choros de madrugada? Eu tinha uma fazenda da minha avó que eu ia, que eu acordava de madrugada com... Pelo amor de Deus. Aí eu sou espírita, né? E eu morria de medo. Né? Ai, que assombração. Eu pensava, por que esses espíritos não deixam para ir lá no centro no dia que eu estou lá? Por que eles têm que vir aqui 3 horas da manhã? Né? Mas era assim com as irmãs Fox, né? Tratar-se-á de um mascate de nome Charles Roseman, que tinha 31 anos quando, 4 anos antes, teria sido assassinado naquela casa. Ele foi assassinado naquela casa e ele ficava ali vagando naquela casa e ele percebeu que as meninas eram capazes de ouvir os barulhos. Então ele começou a perturbá-las. Não com a intenção de prejudicá-las, ele queria apenas que se pegasse o assassino. É só isso que ele queria, né? Na edição de 23 de novembro de 1904, o jornal Boston Journal foi notificada a descoberta do esqueleto de um homem cujo espírito se supunha ter ocasionado os fenômenos que aconteceram na casa das irmãs Fox. Alguns meninos de uma escola achavam-se brincando na adega da casa onde residiam os Fox, casa que tinha a fama de ser mal assombrada. Até hoje nos Estados Unidos tem esse negócio de mal assombrado, que americano não entende muito esse negócio de espírito. Para eles é assombração, espírito, fantasma, né? Para nós é só uma pessoa que desencarnou e está no outro plano, para nós, brasileiros espíritas, né? Em meio aos escombros de uma parede existia uma adega e os garotos encontraram as peças de um esqueleto humano. Junto ao esqueleto estava um objeto que pode se chamar de mala de mascate, né? Ou seja, constatou-se pela ossada encontrada que era exatamente aquele espírito que tinha falado com as irmãs Fox, porque ele se identificou. Eu era assim, assado, tal, e eu fui assassinado aqui. Eu era um mascate, né? Em 1854, Rivail ouviu falar das mesas girantes em Paris. Era um fenômeno de boteco, como tudo em Paris, Moulin Rouge,
É um lugar de boemia, de diversão, onde as pessoas vão ao teatro para ver peças. E aí virou moda em Paris, naqueles anos, fenômenos espíritas. Igual os adolescentes gostam de brincar com aquela Ouija, que é super perigoso, aquele jogo de azar ali, invocando espíritos, né? Pois é, isso virou moda em Paris. Só que naquela época inventaram um negócio diferente. As mesas flutuavam e giravam. E eles colocavam letrinhas assim, e aí os pés da mesa iam formando palavras. Que dificuldade para se comunicar, né? É muito mais fácil a psicografia de hoje, né? Que dificuldade. Mas por que tinha que ter um fenômeno tão grande a ponto de fazer uma mesa flutuar? Porque era chegada a hora de a humanidade prestar atenção nisso. Como eu disse, os fenômenos mediúnicos sempre aconteceram por meio dos bruxos, dos videntes, dos profetas, que nada mais eram do que médiums. Nada mais era do que isso. Acontece que nesse período, no século XIX, existia a intenção da espiritualidade superior do planeta Terra de levar à humanidade uma doutrina consolidada de conhecimentos espirituais. Em tudo aquilo que se perdia entre os profetas, bruxos e videntes, passou a ser algo organizado, algo racionalmente descrito, algo racionalmente que poderia ser ensinado por meio de livros, códigos. Por isso que Allan Kardec foi chamado de o codificador, porque ele se propôs a fazer esse trabalho aqui na Terra, juntar tudo que os espíritos estavam dizendo nesses fenômenos loucos e escrever, concatenar essas ideias, organizar essas ideias em 5 livros básicos, para ajudar a humanidade a continuar desvendando os mistérios, né? Mistérios de Deus tão guardados, enfim revelados, nus sob o sol. Isso é lindo, isso é fantástico. Aplicava-se o método científico em todo o processo, ordenando os dados que obtinha, né? Observando a fenomenologia e vendo que tudo aquilo formava um conjunto e tomava proporções de uma doutrina, ele aplicou à nova ciência o método da experimentação, que não é diferente das reuniões mediúnicas de hoje, né? Evitava teorias pré-concebidas, observava com atenção, comparava e, por fim, produzia as sequências, as consequências. Sempre procurava a razão e a lógica dos fatos. Decidiu, após organizar os dados, publicar um livro para a instrução de todos e, desde logo, ficou conhecido como o codificador. Qual era o método kardeciano? Era um dos métodos mais simples que a gente utiliza em ciência, que é a experimentação. Então eu pergunto para um grupo mediúnico em Paris, o que é Deus? Para um grupo mediúnico não, naquela época nem tinha esse nome, era um grupo que mexia com esses fenômenos, né? Aí o espírito respondia. Ele perguntava para uma pessoa numa cidade no sul da França, por meio de uma carta, pergunte aí na reunião mediúnica, o que é Deus? Mandava a pergunta para outra pessoa lá na periferia de Paris que não tinha o menor contato com a alta sociedade, que também aconteciam os fenômenos mediúnicos. Como eu disse, naquela época virou moda, né? Então ele perguntou, o que é Deus? Depois ele pegava as respostas de diferentes pessoas, e naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha essa comunicação que nós temos hoje. Então uma pessoa no sul da França não tinha a menor chance de saber o que estava rolando no centro de Paris. Mas a resposta que chegava a Allan Kardec era praticamente a mesma. Claro que com vírgulas diferentes, com algumas palavras diferentes, mas o sentido era mesmo, era o mesmo sentido. O que é Deus? E respondiam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gente, isso é de arrepiar. Como é que uma pessoa no sul da França, outra no centro de Paris, da alta sociedade, dos palácios, outra lá da periferia, um João ninguém qualquer, semi-analfabeto, pôde dar uma resposta tão inteligente e a mesma resposta? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a pergunta número 1 do primeiro livro de Allan Kardec, o livro
dos espíritos. E foi assim que ele foi perguntando todas as outras perguntas que estão lá no livro dos espíritos, dessa grossura. Por isso que ele é chamado de codificador, né? Ele teve esse trabalho, ele fez isso sem ganhar nada por isso. Foi voluntário, viu? Ele ganhava dinheiro com as obras pedagógicas que ele publicava. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec a fim de diferenciar a obra espírita da sua produção antes publicada como cientista, voltada à pedagogia. Nasceu assim em 18 de abril de 1857, em Paris, o Livro dos Espíritos. Eu acho bacana o tanto que a gente tem preconceito no nosso Brasil com os espíritas, né? Eu me lembro quando eu estava em sala de aula, que a pessoa ela vem falar com você com aquele discurso de que parece que está sendo agradável. Ela quer parecer que está sendo assim tolerante com a sua religião, mas na verdade a intenção é outra por trás, né? A intenção é expor ao ridículo. Aí a aluna chegou para mim e falou assim: ai, professor, eu tenho tanta pena de vocês, espíritas, né? Porque vocês devem sofrer muito preconceito, né? Por conta dessas divindades africanas que vocês têm, por conta daquelas rodas de candomblé, aquela coisa errada toda que vocês usam lá, aquela comidaria. Então, assim, essas religiões todas, né, que surgiram ali na África, o povo tem muito preconceito contra elas, né? Aí eu cruzei as minhas pernas assim com aquele ar de austeridade, né? E falei assim, pois é, a religião que eu pratico não surgiu na África, ela surgiu em Paris, no dia 18 de abril de 1857, por meio de uma obra chamada O Livro dos Espíritos, publicada por um cientista de renome internacional que existia em Paris naquele tempo. Ô, gente, não tem nada pior para uma pessoa do que ver exposta a sua própria ignorância, né? Não tem nada pior. Não que uma religião surgida em Paris seja melhor do que uma surgida em Angola, na África. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que ela não sabia o que estava falando, né? Porque os espíritas kardecistas não tiveram a sua religião originária no continente africano, e sim no continente europeu, por meio de Allan Kardec. Para ver o tamanho da ignorância no nosso Brasil afora, né? Mas, enfim. Outra coisa interessante, só para poder, assim, descontrair, né? Vocês sabiam que 90 ou mais por cento dos espíritas são pessoas muito letradas? Sabiam disso? A maioria dos espíritas são pessoas instruídas, cultas. Não, isso não é elitismo, não. É porque para ler aquelas 5 obras ali, você tem que sentar, abrir o livro e começar. E tem hora que você tem que ir lá no dicionário e falar assim, o que é isso que Allan Kardec disse aqui, meu Deus do céu? Deixa eu ir lá no Aurélio para ver o que significa essa palavra. É porque estudar espiritismo não é fácil, não. São 5 obras difíceis de ler e entender dessa grossura. Quando eu comecei o livro dos Espíritos pela primeira vez, eu falei assim, não vou dar conta de terminar esse livro, não. Um livro difícil. Credo, a gente não entende o que esse homem fala. Aí eu achei uma versão mais descomplicada, porque agora tem inúmeras... Vocês já viram versões? A Bíblia numa linguagem fácil, já viram? Pois é, aí tem também o que é o Espiritismo. É um livrinho desse tamanhozinho que traduz a linguagem kardeciana para uma linguagem mais acessível. Eu mesmo li o que é o Espiritismo. Aí, quando eu li esse livro, o que é o Espiritismo, eu comecei a entender o livro do Espírito. Eu falei assim, tá. Né? Então, diferentemente do que predomina no preconceito do brasileiro, os espíritas, no geral, são pessoas muito cultas, viu? Porque tem que estudar obras muito difíceis. Em janeiro de 1858, Kardec lançou a Revista Espírita e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Então ele publicou o que é o Espiritismo, publicou o Livro dos Médiuns, publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de cabeceira de qualquer cristão. Deveria ser. O Céu e o Inferno Maravilhoso e a Gênese.
descortinava-se aos olhos da humanidade uma doutrina que não tinha medo de dizer as coisas. Em 1860, uma doutrina que não tinha medo de dizer que homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações e capacidades. Uma doutrina que em 1868 não tinha medo de dizer que todos são iguais perante Deus, não importa a sua condição social. Os karmas são os mesmos, as falhas da mesma forma. A diferença entre vós é puramente onde nasce, se nasce num berço de ouro ou numa manjedoura. Uma doutrina que tinha coragem de ver isso numa sociedade extremamente estratificada, com alta posição, baixa posição, né? Uma doutrina. Aí eu fico pensando, doutrinas que surgem hoje no século XXI costumam ser massacradas na internet quando prega igualdade. É ou não é? Pois é. Kardec fazia isso em 1860. Ah, como eu tenho orgulho de ser espírita. É maravilhoso saber essas coisas todas, né? E que poder a gente adquire ao ter esse conhecimento. Porque é poderoso. O conhecimento liberta. Quando uma pessoa me afronta, o conhecimento espírita que eu tenho me faz pensar assim, coitada dessa pessoa, né? Ainda tem muito que aprender. Então, toda aquela carga de energia ruim que ela pretendeu despejar em mim, simplesmente não pega. Praga de urubu não pega em beija-flor. Entendeu? Simples assim, né? Que poder! A doutrina espírita, ela empodera o espírito a ponto de você não se envolver mais nessas migalhas. Nós preferimos as pérolas aos porcos quando conhecemos a doutrina espírita. E isso não é elitismo, isso é libertação. Ao invés de revidar alguém que me provoca no trânsito, o conhecimento espírita me faz orar por ele e me livra de um acidente ou me livra de um assassinato violento, porque eu evito uma briga. Então é poderoso, é libertador, é extraordinário. Allan Kardec desencarnou em Paris, em 31 de março de 1869. O túmulo dele está lá. Eu não tive coragem de visitar até hoje. Já estive em Paris 3 vezes. Mas eu acho que ele não está lá no túmulo, então eu nunca fui lá. Mas é um dos túmulos, pasmem, mais visitados da Europa. É um dos túmulos mais visitados da Europa. Seu corpo está enterrado no cemitério Père Lachaise, em Paris. À época, seus amigos reuniram anotações e textos inéditos em um livro que foi chamado de Obras Póstumas. As anotações que ele fazia até o fim de sua vida. Vocês sabem como é que é a história do seu desencarne? Porque a maioria de nós desencarna naquele padecimento, né? Naquela comiseração, para que todo mundo tenha pena de nós, que a família fique em volta. Não. Allan Kardec estava trabalhando normalmente, organizando suas anotações, dirigindo grupos mediúnicos, e depois, acho que depois de jantar, ou foi antes do jantar, alguém bateu à sua porta, um pedinte, que pediu um livro emprestado. Como ele tinha uma biblioteca imensa em sua casa, ele foi até lá, apanhou o livro e entregou para a pessoa. Ao entregar para a pessoa, ele foi caindo para trás. Ai, que maneira fantástica de desencarnar, né? Eu queria morrer num desastre aéreo, porque é mais rápido. Mas eu acho que Deus não vai me dar essa oportunidade. É porque aí explode, acabou, não vê nada, né? Bom, eu imagino que seja, né? Eu nunca estive num desastre aéreo. A vida do... Eu imagino que seja rápido, né? O que eu não quero é ficar no hospital padecendo. Aí eu falo isso a vida inteira e eu vou acabar dessa maneira. A vida do codificador nos inspira a procurar conhecer melhor a doutrina espírita, que surgiu com a missão de libertar consciências para que pudessem pensar por si mesmas. E aí é muito triste quando a gente vê dentro da própria doutrina algumas amarras que eu considero medievais. Eu lembro que eu estava na Federação Espírita Brasileira, não estou depreciando a federação, não. Eu estou depreciando quem estava trabalhando lá naquela hora, tá?
Porque uma coisa é a igreja, outra coisa são os frequentadores da igreja, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, eu procurando um livro. Eu falei, moça, eu tô procurando um livro assim, esse livro está proibido de entrar aqui na federação. Me deu uma vontade de ler o livro, vocês nem imaginam. Quando ela falou a palavra assim, proibido, eu falei assim, nossa, agora eu tenho que ler a qualquer custo. Porque Kardec me ensinou isso. Kardec me ensinou a pensar por mim mesmo, a não me prender a amarras. Amarra um cavalo pela rédea numa cadeira vazia dessa aqui. Quanto tempo você acha que o cavalo vai ficar aqui? O dia inteiro. Ele fica ali parado. Por que ele fica? Porque ele acredita que ele está preso. Deixa uma cobra morder na perna dele e ele fazia assim com a cabeça. Ele joga a cadeira longe. Aí ele vai perceber que ele não está preso. Isso é o que a doutrina espírita faz conosco. Dói na hora da mordida? Dói. Porque encarar os próprios defeitos e os vícios, entender que a gente é ignorante, entender que nós somos cheios de falhas, dói, mas é libertador. É libertador porque a partir daí ninguém mais nos prende. Nem a escravidão, nem uma jaula, nem uma prisão. Nada é capaz de prender um espírita verdadeiro. A sua alma será sempre livre. É libertador. É libertador. É fantástico. Ali está o túmulo de Allan Kardec, em Paris. O dômen de Allan Kardec está sempre sendo visitado e nunca faltam flores, pela simpatia e reconhecimento. O Consolador prometido, portanto, são os ensinamentos do próprio Cristo. O Consolador prometido é o próprio Cristo, vivo em nossas atitudes, vivo em nossas vidas. Gente, eu tinha um desespero quando eu ia na missa, porque eu era obrigado a ir na missa. Eu fui obrigado a fazer catecismo, questão e tudo, eu era obrigado, e eu era o terror dos professores de catecismo, porque eu falava assim, escuta aqui, professora, mas se só tinha um Adão e a Eva, e eles tiveram 2 filhos homem, né? E um ainda morreu, o outro ainda matou. O irmão ainda matou o outro. Então sobrou 2 homens e a Eva. Da onde que veio o resto de gente da humanidade? Então eles praticaram incesto, não foi não? Uai, só pode. É difícil pensar assim? Não é difícil, basta ser inteligente, né? Então eu era o terror do catecismo, porque eu perguntava, eu não sabia, mas eu era kardeciano, desde criança. Não adianta você dizer para mim que o céu é azul porque Deus quis. Eu vou te perguntar, mas por que ele quis? É porque ele quis, porque ele é Deus. Mas por que ele é Deus? É um poço sem fundo. A mente inquieta de um investigador, de um cientista, não se conforma. Não se conforma com qualquer resposta. E quando a gente conhece Allan Kardec, a forma como ele foi, como ele conduziu a codificação, tanto mais a gente se torna questionador. Ora, por que um livro não pode estar exposto numa livraria espírita? Se o livro foi ditado, foi psicografado, surgiu numa reunião mediúnica, é um livro consagrado, vendido, traduzido para mais de 30 línguas, por que ele não poderia estar na livraria da Federação Espírita? Eu tenho que ler esse livro. E li. É claro que eu li. E entendi, e sabe o que eu percebi que ficou mais chocado? O que tinha no livro é o que Ramatiz faz por meio das suas obras. Desmistifica, quebra preconceitos, afronta preconceito, afronta a ignorância. E isso para algumas pessoas é ferir de morte, né? Porque quando Ramatiz fala nas suas obras, vocês adoecem pelo que vocês comem, pelo que vocês falam, pelo que vocês propagam, por isso adoecem. Com essa clareza é como dar um tapa na cara da gente, né? Mas é assim que Ramatiz fala conosco por meio de suas obras. É libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
O Consolador prometido é assim chamado porque foi o nome que Jesus deu. Eu vos enviarei um Consolador que vos ensinará todas as coisas. Não todas as coisas no sentido próprio, mas a doutrina espírita nos ensina que nós temos que acompanhar as ciências. Está lá no Pentateuco kardeciano. Todo espírita que é contra a ciência não é espírita. Não deu nem as obras básicas, porque lá na obra básica está escrito: a doutrina espírita acompanha a evolução das ciências. A doutrina espírita não se finalizou com as 5 obras de Allan Kardec, ela continua. Quantos livros produziu Chico Xavier, minha gente? Chuta alguém. Quantas obras produziu Chico Xavier? Mais de 400 livros, traduzidos para mais de 30 línguas, mundo afora. Quantas obras tem Divaldo Pereira Franco na Bahia? Ainda está vivo, velho, lá. Por meio de Joana de Ângeles. Quantas obras produziu Ramatiz? Por meio de Hercílio Mais. Nós temos muito que aprender como espíritas, né? É por isso que ser espírita não é fácil. Ser espírita não é aquele tipo de religião que a gente bate no peito dos outros e fala assim: eu tô salvo, eu vou para o céu. Porque a primeira coisa que a gente aprende como espírita é que não é fácil ir para lá. Que a gente tem que se esforçar demais. E para começar a baixar um pouquinho a vaidade, o orgulho, né? Com esse você não vai mesmo, né? Então é a primeira coisa que a gente aprende. Né? Reconhece o bom espírita não por ser perfeito, porque ninguém o é. O Cristo era. O Cristo. Reconhece o bom espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Aí sim você tem o verdadeiro espírita. O Consolador prometido, portanto, são as palavras redivivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos ele prometeu o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não poderia conhecer, pois não estava suficiente maduro para compreendê-lo, na época em que ele caminhou sobre a terra. Se, pois, o Espírito de verdade deveria vir mais tarde para ensinar todas as coisas, então o Cristo não poderia dizer tudo. Muitas coisas são ditas hoje, porque nós temos preparo tecnológico, nós temos maturidade intelectual para entender muitas coisas que à época de Cristo não era possível entender. Allan Kardec sempre informava que os autores da doutrina eram os espíritos superiores, de quem a havia recebido, conforme prometido por Jesus em São João, capítulo 15, versículos 15 e 16. O Espiritismo proporciona, enquanto Consolador prometido, o conhecimento de causa e efeito, que faz o ser humano questionar-se de onde vem, para onde vai e por que está aqui. Aquele que observa livremente, pensa por si mesmo, tira suas próprias conclusões, liberta-se de tudo. Este é o maior presente que o Espiritismo nos presenteou. A capacidade de desenvolvermos as nossas habilidades de sermos autossuficientes, pensarmos com a própria cabeça, termos nosso próprio senso crítico, tirarmos nossas próprias conclusões, independentemente de qualquer censura, de qualquer bloqueio, de qualquer grade, de qualquer cela, de qualquer cadeira que pelo capricho te amarrem para você imaginar que você está preso. O Espiritismo nos ajuda a nos libertar de nossas crenças limitadoras, de nossas crenças aprisionantes. E nós deixamos de enxergar o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, como algo extraordinário, mágico, como algo espetacular, e passamos a enxergar aquela capacidade de sentir o espírito desencarnado como um ser igual a mim, querendo evoluir. Alguém que já esteve aqui, caminhando em ossos e carne, e que agora está de lá, e que voltará para cá, e eu para lá. E nessa dança, nós vamos evoluindo.
e as coisas se tornam tão naturais que nós perdemos o medo da assombração. As coisas se tornam tão claras e tão evidentes como a luz do dia, e nós deixamos de ter tanto misticismo e tantas crenças aprisionantes. Conhecer o Espiritismo a fundo é conhecer verdades cósmicas universais. Verdades, que eu volto a repetir, liberta. E nenhum bem é mais precioso para a alma humana do que a liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é com esse sentimento de libertação que nós vamos fazer uma pequena meditação. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para ajudar nesse processo meditatório, porque nós somos seres influenciáveis, a gente ainda precisa dos estímulos do ambiente para a gente se conectar, né? Então nós vamos olhar para aquele telão e vamos nos imaginar como se estivéssemos flutuando naquele jardim, sentindo o aroma da cachoeira, das flores. Enquanto nós meditamos, os médiuns vão fazer o passe. O passe que é essa transfusão de energia. Enquanto nós flutuamos em nossa cachoeira imaginária, os nossos irmãos médiuns vão passar e vão nos ajudar a transmutar as nossas energias. Ao colocarmos nossa mente e o nosso coração à disposição da espiritualidade, nós proporcionamos ao médium construir uma ponte, uma ligação de energias que provém do alto. Um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem, que se encerra na beleza e imagem do ensinamento do Evangelho. As verdades deixam uma paz na gente, que vai agindo feito semente e muda tudo, florindo a estrada. Como aquele jardim florido, nós cuidaremos do nosso próprio jardim, o jardim da nossa estrada evolucional, o jardim da nossa caminhada. Sim, nós somos capazes. Sim, nós podemos. Nós podemos construir nosso próprio jardim. Nós podemos embelezar nossa alma. Sim, nós podemos ser seres melhores. Quão melhores podemos ser ao frequentar um templo, ao conhecer a libertadora doutrina espírita, que me libertará dos meus preconceitos, das minhas ignorâncias, das minhas fragilidades, me libertará da minha ingratidão, da minha vaidade, do meu egoísmo, da minha falta de senso de fraternidade. A doutrina espírita nos inspira a sermos fraternos, solidários, tolerantes. Sobretudo, a doutrina nos ensina a praticar nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. É o cristianismo redivivo, vivo em nossas almas, não para ser pronunciado da boca para fora, mas para ser sentido, experienciado, experimentado em nossos atos, em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. Ser espírita é ser estudioso, ser espírita é ser curioso, ser espírita é ser um herói todos os dias, ao vencermos homéricas batalhas contra nós mesmos, mas nunca contra o próximo. Nós enfrentamos o maior demônio, o maior dragão, o maior dos monstros que a mente humana é capaz de conceber. O maior dos monstros é o nosso próprio ego.
É ele que devemos enfrentar, é ele que devemos entender, compreender, encarar, trabalhar, melhorar e superar. Superando o próprio ego, nós nos tornamos espíritos mais livres, mais plenos e mais felizes. A felicidade, portanto, se constrói degrau por degrau, à medida que o conhecimento chega, mas, sobretudo, à medida que colocamos todo esse conhecimento em prática efetiva. José Silvério Horta nos deixou uma linda reflexão que se converte em oração. Em suas reflexões, ele conversou com Deus, nosso Pai, da seguinte forma: Pai de infinito amor que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado seja, meu Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que ainda vivem tão distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do teu sublime amor. Que nós possamos, nessas palavras e nessas reflexões, trazer o Consolador prometido para nossos corações e para a nossa vida cotidiana. Conheceremos a verdade e ela nos libertará. Que assim seja.